Nessa aula, vamos falar sobre imaginação e criatividade. O que é isso? É a nossa capacidade de lidar com o que não sabemos. Muitas vezes a gente finca o pé naquilo que a gente conhece e assim a gente fecha portas para o novo, para o que nos causa uma certa angústia, porque seja desafiador, seja porque tememos. Quando a gente abre o nosso olhar para o desconhecido, essa é a chave para abrir as portas da imaginação. Exercitar a nossa imaginação e a nossa criatividade é a principal chave para a gente conseguir encontrar novas formas de fazer, novos saberes, estar aberto, abrir a nossa percepção para lidar com o novo, para lidar com coisas que estão ao nosso redor e por estarmos tão presos a só aquilo que conhecemos, aos nossos padrões diários, cotidianos, de repetição, a gente não percebe coisas muito importantes que estão muitas vezes ao nosso lado, que se a gente abrir o nosso olhar, a nossa capacidade de enxergar e perceber o que está do nosso lado, a gente pode conquistar novos mundos, a gente pode conquistar novas formas de saber e para o advocacy isso pode ser muito importante, porque muitas vezes a gente precisa vislumbrar, imaginar o futuro que queremos para conseguir caminhar em direção a ele. E muitas vezes precisamos também rever os nossos passos quando as coisas dão errado no meio do caminho. Tudo isso requer muita imaginação e muita criatividade para lidar com as dificuldades, para poder observar e enxergar as oportunidades que muitas vezes estão do nosso lado e a gente nem enxerga. Ou seja, o papo de hoje vai ser muito bom falando de uma coisa tão gostosa como imaginação. Tem algo melhor do que isso? Relacionamentos complexos. Como lidar com eles? Relacionamento complexo exige uma solução que é um pouco complexa, mas que é a única que eu reconheço como realmente eficaz, que é a responsabilidade. E aí eu vou trazer para falar para nós, mais uma vez, o grande imperador romano Marco Aurélio, estoico, que fala uma coisa que eu acho fantástica. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Portanto, nada acontece à Lúcia que não seja próprio da Lúcia. Mas como é que funciona isso? É o seguinte, imagine que nós viemos ao mundo, tome como premissa, pelo menos para vivenciarmos essa hipótese, tome como premissa que viemos ao mundo para crescer como seres humanos. Não é difícil considerar isso, né? Viemos aqui para sairmos um pouco mais humanos do que entramos. E para acontecer isso, nós temos que atrair para a nossa vida situações que aparam as nossas arestas pontiagudas, que nos ajudam a polir essas arestas para termos uma forma mais humana. Essas situações vão vir através de circunstâncias e pessoas externas. E essas circunstâncias e pessoas externas não são o que são para te contrariar ou para te perseguir. Elas são o que são porque é o melhor que elas lograram ser até agora, mas elas vieram à sua vida porque você chamou. É como se você viesse ao mundo com um cartão magnético. Eu preciso atrair, eu atraio magneticamente essa experiência, porque eu preciso vivê-la. Se não fosse essa pessoa, seria outra, se não fosse essa circunstância, seria outra, mas eu teria que passar por aí para crescer. Então imagine fulano chato. Fulano é tremendamente chato. Coitado, deve sofrer a beça, porque um defeito psicológico é mais difícil, muito mais difícil às vezes da gente lidar do que um defeito mais concreto, até físico, que muitos lidam com eles muito bem. E ele deve sofrer muito com isso. Ele não é chato para te contrariar, mas ele entrou na tua vida porque você chamou. Uma vez um aluno me disse isso: professor, eu trabalho com 10 chatos, é uma coisa insuportável. Eu falei, bom, você deve ter feito um concurso público para chatos, esses foram os aprovados. Eles não são chatos para te contrariar, mas eles vieram porque você chamou. Porque você precisa desenvolver paciência, você precisa desenvolver empatia, ou talvez porque você precise perceber que o chato é você. Alguma coisa aí existe. Então você tira a responsabilidade de terceiros. Como dizia um outro filósofo estoico, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Isso é epíteto. Ninguém é culpado. Todos são responsáveis. Isso está acontecendo na minha vida porque eu precisava passar aí para crescer. Essa circunstância, essa pessoa encarna uma necessidade minha.
Mas elas não são o meu problema. A minha necessidade é meu problema. Isso faz com que você pegue as rédeas da sua vida na sua mão, assuma a responsabilidade da sua vida. E a primeira coisa para lidarmos com pessoas complexas é pararmos de empurrar a culpa dos nossos problemas em cima delas. Aí elas deixam de ser algozes e viram pessoas que estão precisando de ajuda. E às vezes muita. E eu passei por aqui porque talvez eu precise aprender a ajudar pessoas desse tipo. Talvez ajudando essa pessoa eu encontre o defeito dela adormecido dentro de mim e aprenda a tratar. Ao mergulhar nesse perfil, talvez eu traga à tona alguma coisa dentro de mim que, se eu detectar, se eu souber lidar, eu posso resolver muito melhor toda a minha vida. É o que eu necessito para o próximo passo. É a projeção de que falava Carl Jung. Rejeito fora aquilo que não quero ver dentro, seja lá qual for a situação. Isso passa, perde o status de azar ou de injustiça e toma um status de aprendizado e dos bons. As pessoas mais difíceis, em geral, são as que mais nos ensinam. E podemos entrar no problema delas, na medida que isso nos é permitido e possível, no sentido de iluminar possibilidades de saída, uma vez que ela já não é mais o carrasco. Ninguém quer ajudar o carrasco, mas um ser humano que está sofrendo pelos problemas que ele mesmo criou, esse todo mundo quer ajudar. Sempre me recordo uma passagem belíssima de uma oração de Fernando Pessoa, onde num determinado momento ele diz: Senhor, protege-me de mim. E talvez essa pessoa esteja silenciosamente fazendo essa oração. E de alguma maneira você vem ajudar a ela nesse pedido. Ela já não é mais um algoz. Ela é alguém que entrou na sua vida porque você podia fazer alguma coisa por ele, porque você necessitava conviver com isso. A teoria da responsabilidade é uma maravilha. Que aí nós começamos a sentir autonomia e poder sobre a nossa vida. Se eu vivencio essa experiência profundamente e dou o meu melhor, com certeza não vou repeti-la. Nós repetimos a série escolar porque não aprendemos o que ela tinha a ensinar. Se mergulhássemos ali e recebêssemos tudo que ela tinha a nos ensinar, iríamos para a série seguinte. A pedagogia humana é assim. Vocês acham que a gente imitou que pedagogia? A pedagogia da vida. Nós imitamos. É assim que funciona. Então, isso é uma dica bastante significativa e importante. Uma coisa interessante que eu gosto de agregar aí é que essa postura tem a ver com a criação do amor. E lá vem a Lúcia com complicação. Vou dizer para vocês que isso é uma das coisas mais belas sobre amor que eu já ouvi na minha vida. Kant diz: só tem valor moral o amor que pode ser comandado pela vontade. E a gente fica: que é isso, Kant? Amor é uma coisa espontânea, quando ele vem a gente nem vê. Não, isso é paixão. Paixão tem um ciclo, que nem gripe. Passa, cumpre o ciclo e vai embora. Não precisa nem você tomar aquele monte de remedinho. Cumpre o ciclo e vai embora. A paixão também. Pode ser um pouco mais longo, pode ser um pouco mais curto, mas ele cumpre o seu ciclo e vai embora. Se não há um amor de fundo, você fica sem nada. E o amor é uma construção da vontade. Eu me recordo que muitos anos, quando eu vivia em João Pessoa, com as minhas filhas, na época pequenas, todas as noites, quando eu chegava das minhas aulas, havia um brinquedo na minha cama. Elas chegaram à conclusão que eu dormia muito sozinha e que, portanto, eu precisava de uma companhia. Elas pegavam o brinquedo que elas mais gostavam e colocavam na minha cama. Aí eu dormi com as meninas superpoderosas, com os bananas de pijama e com muitos outros personagens ilustres na minha cama. Um dia parei para pensar sobre isso e pensei: o que é o amor? Amor é algo que percebe, vai a fundo para perceber a necessidade do outro e vai ao limite das suas possibilidades para supri-la. Era exatamente o que elas estavam fazendo, perceber a minha necessidade e ao limite das possibilidades dela, colocando o que elas tinham de mais precioso para dormir não com elas, mas comigo. Eu pensei: bom, tá certo, mas será que isso é só consequência do amor? Ou é causa também? Lembrei da frase de Kant. Será que se eu olho para uma pessoa hoje e procuro sentir as necessidades dela, não sinto nada por ela hoje, mas procuro perceber as necessidades dela e vou até o limite das minhas possibilidades para supri-las. Faço hoje, faço amanhã, faço semana que vem, faço um mês. Com certeza, em um determinado momento você vai olhar e o amor está lá. Porque essa fórmula não é só consequência do amor, é também causa. Portanto, você diz: quando eu quiser amar alguém, eu vou usar. Quando você quiser, você está sujeito aos caprichos, às vezes, de um caráter que não é muito bem formado. O certo seria as pessoas que cruzaram no meu caminho porque estão precisando ser amadas e eu conheço a fórmula. E aprender a desenvolver isso é um ato de coragem.
Amar uma pessoa complicada. Quando você cria um sentimento, você tem uma via a mais de transformação. E é assim que você atua com tudo que é complicado na vida. Não tentando pegar um atalho. Reitero, os caminhos fáceis mentem. Por que nós erguemos tantas barreiras para o trabalho em conjunto? Por que é tão difícil exercer a colaboração? Chamo a atenção de vocês para uma coisa muito interessante. Imagine vários corpos voando pelo espaço. Astros de vários tipos, cometas, estrelas. Eles têm um determinado nível de potência, mas a natureza, por alguma arte que a ciência avança para tentar decifrar, junta, harmoniza um grupo, um ou mais sóis centrais e corpos gravitando em torno deles. Essa união potencializa muito, porque dentro dessa união pode vir a ser viável, em algum ponto, em algum momento, a vida. Portanto, ela une para potencializar. Aí vamos lá embaixo e vemos um monte de partículas voando para todo canto na micromatéria. A natureza vai e junta isso em torno de um núcleo, um átomo. Um átomo tem muito mais poder do que um monte de partículas soltas. E quando você pega 2 desses átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio e junta, você forma uma molécula de água, e a água pode coisas que o hidrogênio e o oxigênio isolado não poderiam. A natureza une para potencializar. E aí une os átomos, forma moléculas, junta moléculas, forma células na vida orgânica, tecidos, corpos, e esse corpo compõe um Requiem de Mozart, ou esculpe uma Pietà. A natureza une para potencializar. Não é bonito isso? Aí você pega, vai para um local de trabalho. Quem trabalha lá? O Zé. O Zé produz X. Aí, para ajudá-lo, para desenvolver o trabalho, o chefe dessa equipe vai e traz o João. Quando o João chega, o Zé e o João passam a produzir X sobre 2 por muito tempo. Para voltar ao X que o Zé produzia sozinho, às vezes demora um tempo enorme. Sabe por quê? O Zé agora começa a se proteger porque ele acha que o João chegou, é petulante, chegou agora e está querendo roubar o emprego dele. E o João fica com preconceito com o Zé, porque ele é velho e os velhos não sabem de nada, essas coisas do passado tem que ser tudo abolidas, a gente tem que reinventar a roda. E fica os dois ali, não querendo trabalhar em equipe, mas mostrar que um é melhor do que o outro, e egoístas em relação ao que sabem. Ou seja, a natureza une e potencializa, a gente une e enfraquece. Isso não é, no mínimo, caricato, absurdo, louco? E é realmente assim. A colaboração que nos formou como sapiens, na ordem da natureza. Hoje os paleontólogos já dizem, o Neandertal não foi superado porque tinha cérebro menor. Ele foi superado porque o sapiens tinha muito mais capacidade de colaboração. E assim prevaleceu sobre as adversidades. A colaboração que nos caracterizou como sapiens. Talvez o Dr. Miguel Nicoleles, neurocientista, tenha razão numa coisa que ele me falou que eu achei muito engraçada. Vivemos a era do Homo not so sapiens, que é realmente isso, já não sabe colaborar. Juntamos e enfraquecemos, isso é contramão da natureza. E contramão é sempre sujeita a acidentes. Nós temos que perceber e aprender da natureza que existe uma capacidade muito grande de sentir a necessidade do todo e de comprometer-se com ele. Nós perdemos isso, porque por alguma razão, em algum momento, colocaram na nossa cabeça e nós aceitamos que a realização é sempre pessoal. E que se eu permito que alguém entre no meu mundinho de realização, eu vou sair perdendo. Já falamos bastante sobre isso, essa é uma questão de formação de caráter e profunda. E uma questão de biomimética, aprender da vida. A natureza tem feito isso em todas as escalas e isso viabilizou sistemas estelares. Viabilizou a vida em todos os seus níveis, viabilizou a inteligência humana, viabilizou um planeta. Muita coisa tem sido viabilizada pela união, pela colaboração. Só no nosso caso, temos coisas mais poderosas do que isso. Quando nos unimos, nos debilitamos. Então não sabemos o que é unir, nós nos amontoamos e não nos unimos. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, pensem. Por que um trabalho colaborativo traz menos realização do que alguma coisa que leva o seu nome ao mérito individual?
quando a gente passeia por cemitérios, e até isso é interessante filosoficamente, ver ali um cemitério não de seres humanos, porque aquilo que a gente criou de válido fica no mundo, é herdado pelos que vêm depois, mas um cemitério de nomes, de egos. Aí sim. A vida vai levar muito rapidamente esse nome. Mas se nós tivermos uma contribuição real para o mundo, essa fica. E a nossa identidade deveria estar nessa contribuição e não nesse nome. E aprendermos com a natureza, a unir para potencializar.